Icozinho, Icó. É no Ceará, muito interior, muito interior. E a igreja mandou um grupo de missionários para lá e eu fui junto. Então, pensa, ideologia missionária, negócio evangelístico. A nossa igreja era isso, irmão. Respirava isso. E era isso a minha vida também. Vamos lá, vamos evangelizar. Então eu falei, quero ir nesse time aí de missionário, quero ir para lá, quero evangelizar e tal. Fui. Chegando lá, eu tive uma experiência muito, assim, muito profunda e muito revolucionária com a pobreza extrema, né, do Brasil. Não que eu vivesse num lugar rico, não, de maneira alguma. Até hoje, se você for no Alcântara, para quem mora em São Paulo, ir no Alcântara até hoje é assustador. É mesmo? É muito sujo, é muito desorganizado. A gente fala que é uma Chinatown dentro de São Gonçalo. Isso é racista, inclusive, com os chineses, mas é tão ruim a experiência que é isso até Tem hoje. essa figura, essa tem imagem. essa figura até hoje. Mas lá eu vi assim, gente que não tinha o que comer, minimamente. E uma seca tremenda. Icozinho, no Ceará. Dá o Google aí para vocês verem. E lá eu tive uma experiência com um cara que foi assim, a gente entregava cestas básicas, a gente pregava o evangelho e chamava as pessoas à conversão. Batista clássico. Aceite a Jesus. Só que no convite de aceitar a Jesus, a gente oferecia uma cesta básica, que era o que eles usavam por quase um ano inteiro. A cesta básica que a gente estava no Natal, o lugar era tão seco que eles administravam aquilo ali por longos meses. Racionavam para... Então, aí, nisso eu tô lá pregando uma guitarrinha que eu tinha, um Ashburn preta, uma caixinha da Meteoro, que eu pus um adesivo da Fender para achar que a caixa era da Fender, mas era uma caixinha da Meteoro, e eu tocando, cantando, pregando, fazendo apelo. Nisso que eu tô ali, vem uma família e me chama assim, missionário, a gente queria que você fosse orar lá na casa do Dedé. Beleza, vamos lá. E eu fui, né, missionário, empoderado por aquela vocação, vamos lá e tal. E aí eu cheguei lá, cara, o Dedé era um cara que ele tinha uma gangrena na perna, mano, bizarra, assim. E ele tava sentado com a perna esticada e aquela feridona gigantesca na perna dele. E eles começaram a pedir para eu orar para Deus curar. Para Deus fazer alguma coisa com a perna dele, porque ele tava morrendo e tal. E caramba, aí me bateu assim uma impotência, mano. Caramba, se não acontecer, não vai acontecer. Eu tinha 18 anos, cara. Caramba. Aí me bateu um medo danado, aí eu orei, comecei a orar, orando, Deus, por favor, não sei o quê. Ali, cara, um adolescente, cara. Isso é um adolescente. Inclusive, nota de rodapé. Há que se investigar como é que a energia do adolescente é consumida em certos movimentos religiosos muito específicos, associados a avivamento religioso, associado a movimento de missões, porque tem uma energia do tempo de vida do adolescente que é apropriado nesse momento, por essas instituições religiosas. E eu tava ali desesperado, cara, eu orando, Deus, por favor. E aí, cara, me deu um estalo assim de que não aconteceu nada, claro, não aconteceu nada. E eu orei com toda a minha fé, com todo o meu amor, com toda a minha paixão. E eu saí da casa meio constrangido assim, aí me deu um estalo de perguntar por que ele estava ali naquela condição, por que ninguém levou ele no médico. Me deu na telha de perguntar assim, eu posso fazer mais alguma coisa? Mas deixa eu entender o que vocês já tentaram fazer. Aí nessa, cara, de perguntar para a família por que aquele cara estava daquele jeito, eu descobri que aquela família mantinha o Dedé numa vida numa situação de vida e morte, porque eles recebiam uma bolsa do governo de R$190 por mês. E a morte do Dedé era determinante para aquela bolsa. E com aquela bolsa eles alimentavam uma galera. Não somente a casa dele, Não somente a casa deles, mas... Aí isso me rachou por dentro. Eu falei, não, peraí, mas Se ele for curado, o pessoal morre. Morre. E se ele morrer, vocês também perdem a bolsa. Vocês estão mantendo um cara em situação de vida e morte, no limite,
Não, tô falando, uma gangrena gigante, cara. A perna dele era muito inchada, muito inchada. Então, aí isso me deu um bug, assim, total. E isso acabou com a minha vida, porque, olha só, eu era o evangelista mais produtivo, eu contava quantas almas eram salvas. O relatório ali pro pessoal. Era, e os pastores e o pessoal da comunidade como é que eu vou dizer, eles me empoderavam nessa posição e tal. E depois você entregava disso, resultado. eu entregava resultado. E depois disso eu virei um fracasso nesse aspecto. Porque na minha cabeça sempre vinha assim, enquanto eu estava pregando e chamando as pessoas para serem salvas, vinha essa imagem, esse dia, esse encontro, essa pessoa. Ela te perseguiu, essa imagem. Essa cena. E tipo assim, aí eu ficava, essa pregação que eu tenho, ela não faz relação com esse sofrimento. E aí, quando eu voltei dessa viagem, perturbado, assim, com a cabeça virada, eu fui procurar quem na teologia, eu estava no primeiro semestre de seminário, quem na teologia, quem no discurso missionário estava falando alguma coisa sobre isso. E eu lembro que eu achei um convite do Lutando pela Igreja, do Ari. Primeiro que eu achei uma mensagem do Ari. Tá. A pregação era o perdão que sustenta o universo. De repente a galera acha até hoje aí no YouTube, o perdão que sustenta o universo. E eu fiquei em choque, porque são mensagens que, digamos assim, tinham uma perspectiva missionária bem elaborada, mas tinha uma interação social, o sofrimento, a fome e tal. E aí eu vi que esse cara que pregou essa mensagem ia estar numa igreja em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, num seminário chamado Lutando pela Igreja. Eu despenquei lá de São Gonçalo e fui atrás dele. E aí, cara, eu voltei desse seminário... Tá falando aí 2010, né? Não, a gente tá falando de 2006. 2006. A Tá. gente tá falando de 2006. Porque depois que virou Missão na Íntegra, né? Depois que virou Missão na Íntegra, exatamente. E eu voltei de lá virado. Eu voltei de lá dizendo assim, eu encontrei a resposta para esse problema que eu vi lá no Ceará e que vocês pediram para eu fazer de conta que eu não estava vendo, que não era minha responsabilidade enquanto missionário, que meu papel era salvar a alma das pessoas e tal.